Sistema urogenital. O sistema urogenital pode ser funcionalmente dividido em sistema urinário e sistema genital, ambos intimamente associados no homem adulto. Sistema urinário. O sistema urinário desenvolve-se a partir do mesodermo intermediário, que se estende ao longo da parede dorsal do embrião. Durante o dobramento do embrião, o mesodermo intermediário é deslocado para uma posição ventral e perde conexão com os somitos, originando uma crista longitudinal de cada lado da aorta primitiva, os cordões nefrogênicos. Os cordões nefrogênicos dão origem a 3 órgãos excretores no embrião: pronéfro, mesonefro e metanefro, o rim permanente. Pronéfros são estruturas transitórias e não funcionais, desenvolvem-se no começo da 4ª semana a partir da proliferação do mesoderma dessa região. Temos a formação dos túbulos pronéfricos que formam o ducto pronéfrico, que corre em sentido caudal. Os pronéfros logo se degeneram. Mesonéfros aparecem na 4ª semana, funcionam como rins temporários até que os rins permanentes estejam estabelecidos. O pronéfro induz a formação do ducto mesonéfrico, contínuo com o ducto pronéfrico, e a partir do ducto mesonéfrico ocorre a formação dos tubos mesonéfricos. Metanéfros são os rins permanentes. Começam a se formar no início da 5ª semana e a funcionar 6 semanas mais tarde. Os rins permanentes são formados a partir de 2 estruturas, o broto uretérico e blastema metanefrogênico. O ducto mesonéfrico desenvolve-se até penetrar no seio urogenital primitivo. Então, surge um brotamento de células a partir do ducto mesonéfrico em direção à porção final do cordão nefrogênico. Esse cordão é denominado broto uretérico e irá formar os ureteres. O broto uretérico, ao penetrar no blastema metanefrogênico, induz a formação de um capuz sobre a extremidade expandida. O pedúnculo do broto uretérico forma o ureter e a projeção cefálica a pelvis renal. A porção apical do broto uretérico, em contato com o blastema metanefrogênico, sofre sucessivas divisões. Tais ramificações originam os cálices maiores, que por sua vez geram os cálices menores e, por fim, a geração dos túbulos coletores. Cada túbulo coletor recém-formado induz grupo de células mesenquimais do blastema metanefrogênico a formar vesículas metanéfricas, que se tornam túbulos metanéfricos. À medida que esses túbulos se desenvolvem, suas extremidades proximais são invaginadas por glomérulos. Esses túbulos, juntamente com seus glomérulos, formam néfrons. Da 4ª à 7ª semana, a cloaca se divide em seio urogenital anterior e canal anal, separados pelo septo uroretal. O seio urogenital pode ser dividido em 3 partes: vesical cefálica, contínua com o alantoide e dá origem à bexiga, parte pélvica, que dá origem às partes prostática e membranosa da uretra no homem, e parte fálica. Durante o desenvolvimento da cloaca, partes caudais dos ductos mesonéfricos são absorvidas pela parede da bexiga e, assim, os ureteres abrem-se separadamente na bexiga. Devido à ascensão dos rins, os orifícios dos ureteres se deslocam em direção cefálica e os orifícios dos ductos mesonéfricos aproximam-se entre si, desembocam na uretra prostática e tornam-se os ductos ejaculatórios nos homens. As extremidades dos ductos mesonéfricos degeneram-se nos indivíduos do sexo feminino. No início, os rins ficam próximos um do outro. Durante sua ascensão, o rim sofre uma rotação de quase 90 graus, de modo que seu hilo fique dirigido anteromedialmente.
Durante sua ascensão, os rins recebem suprimento sanguíneo de vasos próximos a ele. Inicialmente, as artérias renais são ramos das artérias ilíacas comuns. Ao ascender mais, recebem suprimento sanguíneo da aorta e, por fim, quando atingem seu nível mais elevado, recebem seus ramos mais cefálicos da aorta, que se tornam as artérias renais permanentes, enquanto os ramos inferiores sofrem uma involução. Com o crescimento do abdômen, migram em sentido cefálico e afastam-se um do outro, alcançando sua posição final na 9ª semana, quando entram em contato com as glândulas suprarrenais. Sistema genital. Formação das gônadas. As gônadas são formadas por 3 tecidos de origem: mesoderma intermediário, do qual deriva todo o cordão nefrogênico e a crista genital; mesotélio da parede abdominal posterior; células germinativas primordiais oriundas do saco vitelínico. Essas células germinativas migram ao longo do intestino posterior até chegarem nas cristas genitais, tendo papel fundamental na indução sobre o desenvolvimento gonadal. As gônadas indiferenciadas ou bipotenciais internamente possuem um conjunto de cordões irregulares, denominados cordões sexuais primitivos, que se organizam pouco antes da chegada das células germinativas primordiais. Formação da gônada masculina. Com a expressão do fator indutor de testículo, os cordões sexuais primitivos dão origem aos cordões testiculares ou medulares, sendo envolvidos por uma túnica albugínea em desenvolvimento. Esses cordões, com o passar do tempo, vão adquirindo formato de ferradura. Assim, forma-se uma rede testicular. As células germinativas primordiais vão dar origem às espermatogônias. Já o mesênquima original da crista genital será responsável pela formação das células de Leydig, células secretoras de testosterona. Nos homens, o ducto paramesonéfrico, também conhecido como ducto de Miller, irá sofrer um processo de degeneração por conta da ação do hormônio antimilleriano, produzido pelas células de Sertoli, que constituem a parede dos canais testiculares. Nos homens, o ducto mesonéfrico, ou de Wolff, dará origem ao ducto deferente. Formação do ovário. Com a ausência da expressão do fator determinante de testículo nos embriões femininos, ocorre o desaparecimento dos cordões sexuais primitivos. Porém, o epitélio superficial da gônada continua se proliferando, gerando uma nova geração de cordões, os cordões corticais. Nesse período, ocorre a produção do fator iniciador da meiose, fazendo com que as células germinativas comecem a se dividir. Os cordões corticais, por sua vez, se fragmentam ao redor dos ovócitos 1, formando as células foliculares, e as células do mesodermo intermediário darão origem às células da teca. Nas mulheres, os ductos paramesonéfricos darão origem às estruturas do útero e tuba uterina. A formação do corpo do útero se dá a partir da fusão das cordões caudais do ducto paramesonéfrico. O ducto mesonéfrico acaba regredindo, restando na mulher adulta somente alguns vestígios, tais quais o epóforo, paróforo e o cisto de Gardner.